Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Graça e paz a todos, meus amigos. Aconteceu uma interferência aqui na nossa live, mas nós decidimos fazer do mesmo jeito assim. Não vai ter a imagem, mas vai ter a mensagem que é importante, a palavra de Deus, tá bom? Então, mas nos acompanha aí, você receberá a mensagem de Deus, tá? Hoje eu quero falar, meu irmão, sobre a questão do acendendo o fogo, né? Você realmente se fortalecer. Este é o mês a qual Deus direcionou a nossa liderança. Deus tem falado ao coração de termos a nossa chama pelo Espírito de Deus acesa, de Deus continuar falando conosco, para que a gente possa ser consumido todo o mal e a presença de Deus ficar em nossa vida, em nome de Jesus, tá bom? Então, que você possa se inscrever em nossa página do Facebook, para que você toda segunda-feira, nesse mês de fevereiro, às 7 horas da noite, receba uma palavra de Deus, tá bom? Mesmo com interferências, nós estaremos aqui, ainda com a palavra, trazendo direto do coração de Deus, tá bom? Glória a Deus, vamos sem demora, Mateus capítulo 16, versículo 23, eu vou ler na Almeida Revista Corrigida, que diz o seguinte: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha que maravilha, meu irmão. Aqui, Pedro estava ali sendo usado por Deus, falando com Jesus, mas logo em seguida, de uma certa forma, Pedro já estava ao mesmo tempo ali, logo depois que ele reconhece Cristo, ele também acaba sendo usado pelo mal, Por quê? Por causa da compreensão humana, Alguns vão dizer que era ali Satanás falando nos lábios de Pedro, outros vão dizer que era uma seta maligna, uma forma de pensar maligna que veio do diabo, Você pode entender isso de várias formas, mas eu quero que você frise no teu coração, nesta tradução Almeida Revista Corrigida, que Jesus ele diz, porque não compreende as coisas que são de Deus. Então, aonde você estiver, e guarda essa palavra assim, compreendes. Se eu ler esse versículo numa linguagem mais atual, você verá que diz essa palavra compreendes como pensamento, Como pensando. Pedro ali, na mente dele, na compreensão dele, o pensamento dele estava humanamente, não divino. Por quê, meu irmão? Vamos pensar assim, há momentos em nossa vida que a gente acaba se esquecendo quem somos em Deus. Um exemplo, Muitos gostam de dizer, olha, eu sou filho de Deus, Mas na hora que ali acende um fogo inimigo, na hora que alguém pisa no calo dele, na hora que alguém pisa no calo dela, há momentos em nossa vida, meu irmão, eu só estou te dando um exemplo, que a gente acaba se esquecendo que somos espirituais, que somos de Deus. Há momentos que a gente acaba tomando uma decisão humana, uma decisão que a gente se esquece que nós somos filhos de Deus e nós temos que olhar aquela situação como uma situação espiritual. Às vezes acontece aquela briga, aquela intriga, e às vezes a gente fica com aquele pensamento humano, a gente fica com aquele sentimento humano, e se esquece que há uma ação espiritual. Há uma guerra espiritual, há algo que eu preciso me atentar. Pedro estava com essa compreensão, com esse pensamento humano. Como diz aqui em Mateus 16, 23, Jesus identificou como um mal nos lábios de Pedro, e ele falou, Pedro, isso está no seu pensamento, você está com uma visão humana, uma compreensão humana, você precisa compreender as coisas de Deus. Então, meu irmão, nos seus negócios,
ministerialmente, na família, no relacionamento. Não pensa que é uma briga, não pensa, meu irmão, que é uma mentira, que é algo que uma pessoa está fazendo. Olha, aquele lá não gosta de mim, aquele lá não vale nada. Meu irmão, para com isso. Lembre-se que você é filho de Deus e você tem que olhar as situações como uma situação espiritual. Pedro, por algum momento, ele olhou aquela situação como um homem olha e não como uma coisa espiritual. Pedro estava ali, meu irmão, falando para Jesus. Se você olhar alguns versículos anteriores, ele falou assim para Jesus: Jesus, para de ficar falando isso, para de ficar pensando isso. Depende da tradução, né? Então, Pedro estava até querendo o bem de Jesus, mas ele não estava compreendendo que era uma ação espiritual. Será que quando você chega na tua casa, será que quando você chega ali no teu trabalho, quando você enfrenta as suas lutas, você tem compreendido que há uma questão espiritual por trás disso, meu irmão? Porque tudo envolve para engrandecer a Deus, ou envolve para engrandecer o mal. E você não pode se esquecer disso. Você não pode se esquecer, meu irmão, que você é um filho de Deus e que tudo que acontece na sua vida, meu irmão, é uma questão espiritual. Tudo coopera, meu irmão, para o bem se você está na palavra, mas pode ser que há uma ação maligna. Interessante, quero usar o exemplo de Êxodo capítulo 3, versículo 10, que Deus ele fala ali, meu irmão, com o homem de Deus. Deus ele fala com Moisés, e ele fala o seguinte: olha o que Deus fala para Moisés: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu não vou ler toda a história, a passagem do povo de Israel pelo Egito. Mas se você tem um conhecimento, ou se você não tem, depois você pode estudar um pouco mais sobre isso. Mas lembra do povo de Deus, presta atenção, o povo de Deus estava lá como escravo no Egito. Aí Deus levantou um homem para ser um libertador, e Deus deu uma palavra: vai lá e fala para o povo, eu vou tirar eles do Egito. E aí Deus foi tirar o povo do Egito. Mas até Deus liberar uma palavra, Deus enviar este homem e este povo ser liberto da escravidão, isso teve um tempo, isso teve um processo. E o povo desacreditou, e depois o povo acreditou, e depois o povo murmurou. Você lembra? O faraó aumentou o trabalho. Olha, o povo começou a sofrer e aparentemente, naturalmente, eles estavam numa visão humana, eles estavam perdendo, eles estavam, sofrendo mais ainda, mesmo depois que Deus deu uma palavra, mesmo depois que Deus levantou um homem, que Deus levantou Moisés, mas as coisas estavam aparentemente, naturalmente falando, vou usar aqui como Jesus falou para Pedro, humanamente falando, estava pior, as coisas estavam pior. Mas o que aconteceu, meu irmão? Aconteceu que espiritualmente as coisas estavam se resolvendo. Então há o lado natural e há o lado espiritual das coisas, meu irmão. Você que é de Deus, quando você chega naquele momento mal, quando chega naquele momento de luta, você tem que lembrar que você é espiritual. E você tem que enxergar as coisas de uma forma diferente. Porque você é espiritual. Você tem que parar e pensar como que Deus está vendo essa situação. O que está acontecendo? Naturalmente parece que a minha família está piorando. Naturalmente parece que o Joãozinho não muda. Naturalmente parece que a Mariazinha não vai. Mas espiritualmente, o que Deus tem falado com você? Qual é a palavra? Qual é a direção que Deus tem te dado?
espiritualmente. Por quê? Porque você pode olhar e o Joãozinho parece que não muda, mas se Deus te deu uma palavra que o Joãozinho ele muda, então fica firme nesta palavra, entenda que é uma visão espiritual que Deus está te passando e para de enxergar simplesmente o natural, se apegue no espiritual. Por um momento lá em Mateus 16, Pedro não se apegou no lado espiritual, ele olhou como o homem diz. Lembra, no início da live eu estava falando, Pedro, você está compreendendo. Na outra tradução, Pedro, você está pensando, compreendendo, pensando como um homem natural pensa, não como Deus está pensando. Meu irmão, será que a situação que está na sua casa, será que a situação que acontece na sua vida, muitas das vezes nós fracassamos ou não conseguimos ficar firmes, não é porque nós estamos olhando como um homem natural e não como Deus tem olhado acerca dos nossos negócios, da nossa família, da nossa saúde? Porque como este povo de Êxodo capítulo 3, o povo estava lá lutando e aparentemente estavam escravos e o fardo estava ficando mais pesado. Mas Deus já tinha liberado uma palavra de libertação, Deus já tinha enviado um homem para ajudar aquela libertação, mas o povo muitas das vezes ainda estava desacreditando. Será que entre a palavra e entre a conclusão do nosso milagre, será que nós não estamos olhando como homens naturais, em vez de olharmos como pessoas espirituais? Pense sobre isso, meu irmão. Olha, uma palavra que muita gente conhece é Filipenses capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha, pensa comigo o tamanho do poder da autoridade de Deus. O que Deus pode fazer? Se você olhar como que Deus agiu no povo de Israel, para que eles fossem libertos lá do Egito, como que Deus fez? Deus trabalhou com as pragas, Deus trabalhou abrindo o mar. Olha, meu irmão, o que Deus pode fazer? Ah, pastor, mas isso é Antigo Testamento. Se você olhar no Novo Testamento, meu irmão, o que Deus fez? Deus, meu irmão, curou muitas pessoas, libertou muitas pessoas, Deus aconselhou muitas pessoas. Então, Deus ele continua fazendo até hoje. Provavelmente ele fez muito na sua vida. E se você pudesse testemunhar, você testemunharia aí nesta live. Olha, muitas coisas Deus tem feito. Mas, meu irmão, eu quero que você pense o seguinte: você sabe a grandeza de Deus, mas a diferença é, desse Filipenses 2,10, você realmente tem essa palavra viva, espiritualmente falando no teu coração? E quando se diz coração, Deus está querendo falar pensamento. Você está compreendendo isso? Como Pedro não estava compreendendo. Jesus disse: Pedro, você está compreendendo como um homem natural. Pedro, você está pensando como um homem natural. Meu irmão, você que diz que conhece que Jesus tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra, você que sabe que Deus tem esse poder todo, você compreende isso na sua mente, nos seus pensamentos? Se você compreende essa grande autoridade de Deus, por que você olha as brigas, os problemas, as dificuldades com uma visão natural? Veja como uma luta espiritual e busque em Deus o melhor a ser feito. E se ainda você enfrentando as suas lutas, Deus tem te dado uma direção, Deus tem te dado uma palavra de vitória, não esmureça, encare como uma vitória. Quero te contar um testemunho de um pastor, Kenneth Hagin, que ele disse que ele estava, talvez você conheça ou não, um pastor que ele já morreu, mas ele deixou muitos livros, e um deles ele contou sobre a conversão do seu irmão, e ele disse que ele orava, jejuava, e um dia ele meio que quase se revoltou com Deus, e Deus falou assim para ele: estou esperando você fazer alguma coisa. E ele entendeu que Deus estava esperando ele tomar uma atitude de fé. E quando veio novamente aquele entendimento que o irmão dele estava piorando,
ele repreendeu aquele mal e ficou na fé. Ele ficou acreditando que o irmão dele estava liberto, porque assim ele proferiu pela fé. E ele disse, meu irmão, que quando o diabo soprava na mente dele assim, você não está vendo que o seu irmão está piorando? Ele dava risada do diabo, ele repreendia aquele pensamento, ou seja, lembra do Pedro, que disse lá em Mateus 16, 23, Jesus falou para ele, Pedro, você está compreendendo como um homem natural? Pedro, você está pensando como um homem natural? Então Kenneth, ele entendeu e ele repreendeu aquele mal e disse assim, diabo, eu já te repreendi, você já perdeu, o meu irmão já é liberto. E meu irmão, ele ficou firme nesta palavra, em 10 dias o irmão dele se converteu. Ô meu irmão, será que talvez o que está faltando é realmente a gente compreender, a gente pensar igual Deus pensa? A gente fixar o nosso pensamento, a nossa compreensão na nossa mente, conforme a visão de Deus? Se Deus diz que a nossa família é uma bênção, nós temos que acreditar assim. Se em oração, se Deus tem te falado algo acerca do seu projeto de vida, acerca da sua família, acerca da sua saúde, se Deus tem te dado uma palavra, fica com a palavra de Deus, com a visão espiritual. A visão humana é só mais um rio, só mais um mar que você vai atravessar, como aquele povo de Êxodo, como o povo de Israel. Você vai atravessar e você vai vencer. Quando o diabo soprar algo em você, meu irmão, repreende esse mal e fica com o pensamento, com a compreensão que Deus está te dando. Porque todo o poder que Deus tem, Ele está te entregando quando Ele te dá uma palavra, quando Ele te dá um entendimento. E assim você deve ficar firmado em nome de Jesus. Resumindo e concluindo essa palavra, eu quero que você entenda, meu irmão, que talvez o problema está na nossa mente. Talvez o problema está nos nossos pensamentos. Talvez o problema está na compreensão dos pensamentos. Que eu devo ficar firmado em todo o tempo na palavra de Deus. Mesmo que chegue o tempo mau, mesmo que chegue o tempo difícil, como aquele povo de Êxodo que estava lá escravizado, mas Deus tinha dado uma palavra de libertação. Eles deveriam ficar firmados naquela palavra, e o tempo de a travessia do deserto, até enfrentar o mar e conseguir a vitória, a libertação completa. Eles deveriam ficar e agir conforme a palavra de Deus. Não aceite menos do que isso. Compreenda isso e alimente os seus pensamentos, a sua compreensão com a palavra que Deus tem te dado. Quando o diabo soprar algo contra, quando naturalmente vier um entendimento de derrota, repreende esse mal e fique com a visão, com o entendimento que Deus te deu. Porque Ele tem todo o poder. E quando Ele te dá uma palavra, e quando Ele te dá uma compreensão, é porque Ele quer te libertar, é que Ele quer te dar vitórias. Você tem que ficar firme. Pedro falhou no pensamento, Pedro falhou na compreensão. Você não pode falhar nos pensamentos e na compreensão. Grave isso que eu estou te dizendo, e esse ano será uma benção. Enxergue com a visão espiritual que Deus está te dando. Não fale mais na sua fé. Fique firme, que Deus, que começou a boa obra, é fiel para concluir. Amém? Glória a Deus. Posso enviar essa mensagem, meu irmão? Envia ela para aquela pessoa que precisa, para que ela fique firme e Deus dê a vitória para ela, tá bom? Assim como você. Que Deus possa te abençoar. Acompanhe, porque nesse mês de fevereiro, toda segunda-feira, 7 horas da noite, você estará recebendo uma palavra de Deus. Fique com Deus, fique na fé, em nome de Jesus.